Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Oh, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre algo que é assim tremendo. Deixando claro para vocês, todo mundo já sabe que embaixo tem um supermercado e que tem algumas pessoas que falam mais alto do que o normal, eu também falo, e alguns carros passam daquele jeito. Então, não foquem nos barulhos que estão ao meu redor, por gentileza. Hoje era para falar sobre Bíblia. E o que é que acontece? Eu ia falar da seguinte forma. A gente ia falar sobre a reforma cristã. Mas quem manda em mim é Deus. Quem decide por mim é Deus. E aí eu perguntei a ele: Pai, tu quer falar sobre o quê? E aí ele disse: sobre sexo. E é incrível que foi tão de Deus que eu recebi uma visita agora de noite, à tardezinha, e ele mandou eu falar para ela o que a gente vai falar hoje aqui nessa live. Essa live fica salva, para quem não sabe, e as pessoas vão assistindo com o tempo. Então, todos os dias, de terça a sábado, 7h30 da noite, eu tô aqui gravando minhas lives. Dia de domingo, às 18h30. Dia de sábado, eu fecho minha porta. Dia de segunda a sexta, deixo minha porta aberta e convido as pessoas, se alguém quiser vir orar aqui comigo. Então, o que acontece, gente? Sexo é algo tão profundo e tão importante para ser trabalhado. E aí eu conversei com Deus e disse: Senhor, dia de quinta-feira eu falo sobre Bíblia, eu dou estudo bíblico. Por que sexo? E aí Deus me mostrou que nós vamos precisar, que na hora que a gente começar a estudar os livros, vai haver uma diferença entre a vida sexual de quem vivia no Antigo Testamento para quem é hoje cristão, né? Antigamente os homens, eles tinham uma história diferente. Então eu venho aqui agora, nesse instante, vou orar. Hoje a gente está sem louvor, minha caixa parou. Eu esqueci de olhar ela, mas amanhã eu vou pedir alguém para olhar para mim. Pai, no nome do Senhor Jesus, que todo roubador da palavra, toda afronta contra ti, porque assim o Senhor disse a Paulo, que ele estava afrontando ao Senhor e não ao teu povo, caia por terra, seja neutralizado, enfraquecido, soprado. Que, Pai, essa live fique gravada, porque é algo muito importante. Algo, Senhor, que vai transformar vidas, como hoje transformou a vida desta menina que estava aqui hoje de tarde comigo. Ela entendeu, Senhor, o projeto do Senhor na vida dela. Ela entendeu, Senhor, o porquê do teu cuidado para conosco.
Que não saia nada de mim, que não saia nada da minha boca, porque eu não tenho nada para dar. Que seja da tua parte, que teu nome seja exaltado. Usa-me, Senhor. E que todas as pessoas que forem assistir essa live, Senhor, sejam impactadas com tratamento de cura, libertação, transformação. E que teu nome seja exaltado no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E aí a gente começa a pensar. No Antigo Testamento os homens tinham 2, 3 mulheres, ou até mais, né? Salomão teve 1000 mulheres, 300 concubinas e 700 esposas. Não casou com todas. E aí, Dejane? Não tem que casar para não fornicar? No Antigo Testamento, os judeus, eles tinham essa prática e era comum. Jacó, ele casou com as 2 irmãs? Não. Ele casou com Lia e Raquel foi dada a ele para que ele trabalhasse 7 anos depois. Rebeca, ela primeiro fez amor com Isaac e depois casou. E aí vai, tá? Quando a gente vai para o Novo Testamento, fornicar, ou seja, sexo antes do casamento, é pecado. Houve muitas mudanças, uma mentalidade diferenciada. Os homens pararam de ter 2, 3 mulheres. E tudo isso num propósito de Deus. O sexo é algo lindíssimo. Muito bonito. Não estou falando de pornografia, tá? Estou falando da vida sexual de um ser humano, de um adulto. E que, inclusive, dentro das igrejas, as pessoas têm muito tabu em relação a isso. Tem algumas que têm vergonha de perguntar, tem alguns pastores que têm vergonha de trabalhar isso, e aí vai. Mas Deus colocou no coração de Dejane. Olha a Dejane aqui, dando a cara dela para Jesus. Normal, já estou acostumada com ele fazer essas coisas comigo. Ele manda eu falar, eu falo. Paulo, em algumas cartas, ele convidou as pessoas à santidade. E ele falou de 2 práticas, tanto a prática da prostituição espiritual, como a prática da prostituição física. A prática da prostituição espiritual é a seguinte: eu sou a igreja do Senhor, João é a igreja do Senhor, Pedro é a igreja do Senhor, Maria é a igreja do Senhor. Todos nós que somos cristãos somos igrejas de Cristo, certo? E aí somos noivos dele, é a noiva dele, ele chama da sua noiva. E a noiva de Cristo deixa de adorar Cristo e vai adorar outro Deus. Isso é um tipo de adultério, de prostituição, de traição espiritual. Mas hoje a gente vai falar com mais ênfase na prostituição física mesmo. E aí eu começo com Romanos 6:19. Já está aqui escrito, que eu gosto de escrever para ir aprendendo e mais e mais e mais. E diz assim: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os vossos membros como servos da impureza, iniquidade, assim apresentai para iniquidade. Assim apresentei agora os vossos membros como servos da justiça para santificação. Aqui, Paulo está nos convidando a deixar as impurezas e se lançar na santificação. Ele já está começando a trabalhar nas nossas vidas em relação a essa situação. Inclusive ontem eu dei essa palavra também na live de ontem, mas eu não especifiquei, não falei um pouco sobre ela porque seria para hoje. Então a gente precisa aprender que quando nós temos vida sexual de forma ilícita, nós estamos atraindo para nós situações que não são agradáveis. E Paulo vem aqui
nos convidar a fazer uma reflexão e uma mudança de vida. E aí em 2 Coríntios 12, 21, diz assim: que quando for outra vez o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e prostituição e desonestidade, quase não sai, que cometeram. Paulo está aqui dizendo que ele é o intercessor e que Deus chamou ele para isso. E para interceder a respeito de quê? Uma das situações, prostituição. Em Efésios 5:3 também, né? Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém os santos. Ele em todo o tempo está ensinando que nós precisamos ter cuidado com a questão da vida sexual e prostituição espiritual também. Em Colossenses está assim: exterminou, pois, as vossas inclinações carnais, olha só, carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e avareza, que é idolatria. A gente está falando de prostituição, vida sexual ilícita. Então, assim, a Bíblia nos convida a mudar de práticas. Pô, Dejane, pera lá, né? Mas fazer amor é bom. É. Mas se você fizer de forma errônea, isso gera um problema seríssimo na sua vida e na vida de pessoas que estão com você. O que é a fornicação? Eu fui fazer uma pesquisa no Google. Fornicação: ação de fornicar, de ter relações sexuais, coito. Relação sexual entre pessoas que não são casadas ou não possuem um relacionamento estável. Gente, essas pessoas que estão falando alto aí são alguns pastores da igreja que eu congregava, e eles não querem que a igreja nasça através de mim, porque eles são machistas e eles não aceitam pastoras e eles ficam me provocando, tá? Mas ó, deixa lá, viu? Não ouçam o que tá ao meu redor, não. Eu já deixei isso claro em outras lives para vocês e trabalho em cima de verdades. Não tenho por que tá fingindo ou tapeando. E aí o que acontece? Relação sexual com teor pecaminoso. Pecado de luxúria. Pecados carnais. Etimologia, origem da palavra fornicação. A fornicação é todo sexo, seja ele qual for, antes do casamento. Pode ser homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, mulher com homem. Porque assim, ó, não casou. A palavra de Deus diz que Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem, certo? Então, se esse casal não casou, não teve as bênçãos do Senhor, então está fornicando. Que situação, Dejane, que tu me colocou agora. Situação, vocês não viram nada ainda. Em Romanos 1, 26, na parte A, Deus entrega às pessoas as paixões infames. Vocês sabiam disso? Pois é. Quando a gente vai para Isaías, a gente vê que a palavra de Deus diz que o pecado nos afasta de Deus, certo? Então, se eu estou pecando em ser idólatra, em não ouvir a palavra de Deus, em não obedecer a Deus, em não me humilhar debaixo da potente mão de Deus para que no tempo dele ele venha a me exaltar, se eu sou uma pessoa contrária a Deus, mas eu estou dizendo que sou dele, ele me pega e me entrega.
as paixões infames. De que forma? Se afastando de mim e permitindo que essas paixões adentrem em mim. E aí fala mesmo, pelo parte A, tá, gente? Pelo que Deus os abandonou, as paixões infames, por causa da falta de humildade diante do poder dele. Olha que coisa incrível. E essas paixões infames englobam o sexo também. E aí a gente, Dejane, cadê? Onde é que está em Isaías? Eu quero ter certeza disso, de que se eu pecar, eu vou estar me afastando de Deus. Isaías 59:02. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Deus se afasta da gente quando a gente está em pecado. E o que vai ser dito para vocês agora é muito sério. É muito tremendo. Eu estava conversando com um casal de lésbica. Quando me vê, me abraça, me beija, brinca comigo, me ama. Minha pastora, e vem correndo e me abraça. E ela me perguntou, minha pastora, por que eu não posso ser lésbica? Eu disse, você pode ser lésbica, é uma opção sua. Você quer ser lésbica? Seja. Mas eu vou te fazer um convite. E ela parou. Eu disse, a palavra de Deus diz que o homem é para a mulher e a mulher é para o homem, certo? Ela disse, certo. Eu disse, você entende isso e respeita a opção do cristão de seguir a palavra de Deus? Ela disse, sim. Aí eu disse a ela o seguinte, Jesus saiu da cruz, do altar dele, do trono dele, do mundo dele, e veio para a terra como homem. Ele renunciou a autoridade dele como Deus lá, né? O título dele de Deus. Ele continua sendo Deus na terra, mas ele saiu de lá e veio para morrer por mim e você. Ele renunciou, certo? Ela disse certo. Eu disse, ele me convidou a renunciar à fornicação há 15 anos atrás. Quando eu me converti, ele me disse, filha, no tempo certo eu vou te dar teu casamento. Não faz amor com ninguém antes do casamento. E eu renunciei fornicar por amor a Cristo. Aí ela, certo, eu disse, você teria coragem de renunciar seus desejos sexuais por amor a Cristo, como ele renunciou o trono dele por amor a você? Aí ela parou. Eu nunca pensei nisso. Eu disse, pronto, é isso aí. Eu não tô aqui para te condenar porque você é lésbica, porque o outro é homossexual, não. Eu tô aqui para te fazer um convite. Você renunciar os seus desejos carnais por amor a Cristo. Como ele renunciou o trono dele por amor a você. Como ele deu a vida dele por você, ele quer que você dê os seus desejos por ele. Aí ela parou. Me deu um abraço. Agora eu entendi. Eu disse, é isso. Deus quer que a gente renuncie os nossos desejos carnais. E é de tal forma que ele mostra que os desejos carnais não são coisa boa, que se a gente pecar diante dele, não sendo humilde diante dele, ele nos entrega para as paixões infames, os desejos carnais, e engloba o sexo. E aí, ainda existe algo a mais nessa situação. Além de ele te convidar a renunciar suas verdades. Ah, não, mas eu tenho uma opção sexual, eu gosto de transar com todo mundo, eu faço, eu aconteço, eu não fico sem parceiro, tal. Aí Deus vem e te diz assim, deixa tudo isso que eu vou te dar um prazer maior, que é o prazer de estar na minha presença. E você vai entender que tem algo a mais e que no tempo certo eu vou te dar um casamento. E aí você vai ter um prazer com a sua família, com o seu marido ou com a sua mulher.
Eu vou fazer algo diferente do que você vive. E aí você para e diz assim, poxa, mas... Aí eu te digo, mas sim, ele é Deus e ele pode fazer isso. E aí a gente continua nesse estudo, onde em Gênesis, eu vou voltando, tá? Onde em Gênesis 2, 23, fala assim: então disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Lembra? Deus fez um clone da mulher através de Adão. E Adão, quando viu esta mulher, porque ele estava dormindo, Deus botou ele para dormir, linda do anestesia, né? Para fazer esse clone. Quando ele acordou, que ele viu a mulher, ele ficou super legal, feliz. E ele achou super legal. E foi o que ele disse? Que ela era parte dele. Ela saiu dele. Olha que coisa linda. E ele continua no 24. Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Agora entra algo muito profundo. Dejane, por que você tem 15 anos que você não faz amor com ninguém, que você não tem ninguém? Como foi que Deus te convenceu? Como foi que Deus te tratou? Como foi que Deus tirou de você a necessidade de estar trocando de parceiros? O que foi que você fez para que isso acontecesse? Nada a não ser orar. Porque eu já entendia que fornicar era pecado. Então eu comecei a orar e dizer, Senhor, tira de mim o desejo até eu ter um casamento. Porque eu sou um ser humano. E aí Deus me botou numa situação de que eu nunca imaginei. E Ele me deu essa revelação naquele tempo. Hoje Ele me ensina que os profetas dele ensinavam aquele povo a ser trabalhado para a santidade, certo? Além de nos ensinar que Ele mesmo se afasta da gente e permite as paixões infames nas nossas vidas quando a gente não desce na presença dele. Gente, não se humilhe diante do homem. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus. Existem muitos homens soberbos, cheios de si, cheios de ego, que se você não fizer por ele o que ele quer que você humilhe, ele lhe humilha, ele lhe pisa, ele lhe persegue. Não aceite esse tipo de coisa. A humilhação que o cristão deve ter é diante da potente mão de Deus. Eu não tenho que me humilhar diante do homem, não. Eu tenho que me humilhar debaixo da potente mão de Deus. Tá? E aí, Gênesis 2, 24 diz: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Uma só carne. Uma só carne. O que está em mim está no outro. O que está no outro está em mim. Então, Joãozinho casou com Maria. Se uniram através do sexo. Se tornaram uma só carne. O que está em João está em Maria. E o que está em Maria está em João. São um só. Agora, isso não leva à salvação dos dois de uma só vez. Tá? João pode ser salvo e Maria não. Maria pode ser salva e João não. Vai depender da comunhão com Deus e do crer em Jesus. Certo? Estamos falando de vida sexual. E aí o que está em João passa para Maria. E o que está em Maria passa para João. Entra aí o segredo de tudo. Você tem vários parceiros. O que está em você passa para seus parceiros. O que está nos seus parceiros passa para você.
Aí um parceiro tem a pombagira, o outro tem Zé Pilintra, o outro tem tranca-rua, o outro tem preto velho, o outro tem 7 facas, o outro tem sultão da mata. E você vai transando com um e com o outro e vai recebendo os espíritos deles todos. E passando de um para o outro. Olha que mistura. Porque você está sendo uma só carne com várias pessoas. Você não está sendo uma só carne com um só. Quando eu contei isso para essa menina hoje de tarde, ela parou e disse: Dejane, eu não pensei nisso. É por isso que Deus não quer que a gente fique fornicando, fazendo sexo por aí com um e com o outro. Quando Deus me mostrou isso, eu digo: ai! Que eu olho para certas pessoas, eu digo: meu Deus, ainda bem que eu tô sem ninguém. E que quando vim, que a gente possa primeiro orar, depois namorar, depois noivar e depois casar. Todo esse processo, toda essa caminhada debaixo de oração. Aí tem homens que estão na igreja, não entende isso, transa com a irmãzinha Mariazinha. Não deu certo. Transa com Joanazinha, ou então transa com Maria, com Joana, com Lúcia, com Ana. E aí vai misturando. O Espírito Santo não está nesse negócio não, gente. Me desculpa. Não está mesmo. Porque ele não compactua com um tipo de coisas dessas. Ele se afasta. Porque ele avisou, não fornica. A pessoa está fornicando, ele se afasta, porque a pessoa está em pecado. Se ele se afasta, quem é que entra? O espírito do pecado. A pombagira. Jezabel. Olha que situação. Aí muita gente diz assim: ah, a Dejane é sonsa, ela recebe homens sim. Eu não. Eu não recebo homens, não é para satisfazer a você. Eu não recebo homens para satisfazer a meu pai. Eu paguei um preço de 15 anos sozinha, para não me contaminar. Literalmente falando, eu digo. E não me arrependo. E eu só vou me relacionar quando eu casar. E vai ter que ser embaixo de oração. Porque eu quero um casamento de excelência. Eu não quero um casamento cheio de pombagira. Olha só o que é que acontece. Aqui tá Mariazinha. Mariazinha está namorando com Pedro. Olha só. É uma só carne. O que tá em Mariazinha ficou em Pedro. E o que tá em Pedro ficou em Mariazinha. Vocês estão vendo? É uma só carne. Olha aí. Tá vendo? Isso é vida sexual. Aí Mariazinha namorou com Pedro. Ficou uma parte de Pedro e Mariazinha quando terminou de fazer amor. E ficou uma parte de Mariazinha em Pedro. Aí Pedro vai e namora com Júlia. Ficou uma parte de Pedro em Júlia e uma parte de Júlia em Pedro. Prestem atenção. Aí Júlia vai e namora com Sérgio. Ela já traz de Pedro, que trouxe de Mariazinha. Fica numa parte e na outra. E aí vai. Certo? Deixa eu ver se tem mais aqui. Aí Sérgio namora com João. Ele já traz de Mariazinha, que trouxe de Pedro, e que foi trazendo, certo? Aí namorou com João. Já passou uma parte dele para João e uma parte de João para ele. Aí João vai e namora com Lúcia. Já trouxe de outros, certo? Quando ele namora, fica uma parte em um e passa para o outro. O que está em João passa para Lúcia, o que está em Lúcia passa para João. Isso espiritualmente falando. Que tipo de espírito você está recebendo na sua vida? Porque você não consegue se conter sexualmente falando. E aí você transa com um, transa com outro, transa com outro. Um tem pombagira, o outro tem Zé Pilintra, o outro tem tranca-rua. E a sua vida é derrotada e você não sabe por quê. E quando eu falo de vida derrotada, eu não estou falando de finanças, não. Estou falando de interior. O que é que você tem feito da sua vida? Por causa de um prazer de segundos.
Ah, Dejane, mas você é muito conservadora. Sou. Tenho pago um preço. Mas eu tenho certeza que Deus vai me honrar na hora certa. Aí você acha que tudo é normal. Não, mas sexo é normal. É. Quando você ora, namora orando, noiva orando, casa, e aí sim vocês fazem amor. Ah, vai ser a coisa mais linda do mundo. Mas fora disso, você só está atraindo para você espíritos malignos, espíritos que vêm para te derrotar de alguma forma. E aí a gente agora vai para o adultério, que é pior ainda. Aqui tem um homem, certo? Gente, eu aprendi isso com a pastora, achei lindo ela fazendo. Ela não fez desse jeito, não. O meu tá mais criativo do que o dela, porque eu botei o nome do homem, da amante, da mulher. Ela só colou 2 folhas. Aqui tem um homem. A amante tá aqui. A esposa dele tá aqui. Ele faz amor com a esposa, certo? Ele fez amor com a amante. Arrancou o pedaço, não sei se dá pra vocês verem um pedacinho aqui. Um pedaço dela ficou nele e um pedaço dele ficou nela, certo? Ele vai para casa, faz amor com a esposa. Ele trouxe um espírito chamado de adultério, de pombagira, certo? De tranca-rua, porque a pombagira, ela nunca anda só, ela só anda numa legião. Aí vem pombagira, tranca-rua, Zé Pilintra e outros mais. O marido trouxe para dentro de casa. Aí ele passa para a esposa. E a esposa passa a estar derrotada. Uma mulher limpa, curada, sarada, que estava em casa, aí está toda manchada. Porque o marido trouxe espíritos de uma vida sexual ilícita lá fora através do adultério. Aí começa a gerar derrota nas finanças, aí acontece. Derrota no relacionamento deles dois. Nada dá certo. As brigas começam, ele começa a ficar nervoso, estressadinho dentro de casa. Ela começa a se sentir segura. Começa a haver uma discussão entre os dois. Os filhos começam a desorientar. Mas, meu Deus, o que é que está acontecendo? A gente vivia muito bem. O adultério. E aí, quando você vê, seu casamento acabou. Por que será? Porque você procurou sexo lá fora. E o sexo é vida. Ele traz vida. Ele gera vida. Não só no físico, mas no mundo espiritual. Que tipo de vida você está gerando na sua vida? Transando com João, transando com Pedro, transando com Mariazinha, transando com José, transando com Ana, trazendo deles e levando para eles o mundo espiritual. Vocês já ouviram falar sobre mulheres que eram esposas, mãe de família, e de uma hora para outra se afastou do marido, se separou do marido e começou a ter uma relação com um outro homem ou então com uma outra mulher? Por quê? E era uma mulher de excelência, era uma mulher que não traía o marido, era uma mulher corretíssima. Mas o marido traiu ela, trouxe espíritos para dentro de casa, destruiu o casamento, ela saiu e começou uma vida derrotada. Não estou aqui para condenar ninguém. Estou aqui para ensinar. Estou aqui para que você entenda que a sua vida sexual é algo preciosíssimo. Quando eu falo, algumas pessoas dizem: Dejane só quer ser santa. Não, gente. Eu estou me resguardando de espíritos malignos. Existem outros meios dos espíritos entrarem nas nossas vidas: pensamento, sentimento, intenções. Mas hoje Deus decidiu falar com você sobre a vida sexual. O que você está fazendo da sua vida? Você tem uma mulher lindíssima, você tem uma mulher maravilhosa, mas você não consegue ficar só com ela.
Você tem que buscar outras lá fora ou outros. A gente não está falando aqui, não é de homossexualismo, não, a gente está falando aqui de sexo ilícito, sexo fora do casamento, tá? Com todo o respeito que eu tenho aos homossexuais e que eu espero que eles também tenham respeito à nossa opção religiosa, ao que a Bíblia diz. Então o que acontece? O que você está fazendo da sua vida, garota? Você transa com um carinha aqui hoje, amanhã com outro. Eu conheço, eu trabalhei com uma colega na TEL. Uma pessoa me chamou e disse: tu lembra dessa menina, Dejane? Eu disse: não. Tu não lembra do caso dela? Eu disse: não. Feira de Santana toda soube. Eu disse: oh, gente, mas eu não me importo com a vida dos outros. Eu não tenho nada a ver com a vida dela. Não, mas foi sério. Aí eu pensei que tinha sido uma agressão moral, agressão física com a pobre coitada, alguma coisa dessa. Eu disse: o que foi que aconteceu? O que foi que fizeram com essa menina? Aí a santa fofoqueira chegou pra mim e disse assim: pegaram ela dentro do colégio, não vou dar o nome do colégio, senão muita gente vai saber quem é ela, com 10 homens dentro do banheiro. Eu disse: oh, mãe, pelo amor de Deus, uma mulher dessa com 10 homens dentro do banheiro não existe. Tinha sim, e muitas outras pessoas falavam dela dentro da TEL, coitada. Que tipo de espírito, na época, essa menina recebeu? O sexo gera doença física e doença espiritual. Por quê? Porque são uma só carne. E o que gera em você ser uma só carne não é você casar numa festa lindíssima, dizendo à sociedade: eu sou casada. Não. O que gera em você um casamento, uma só carne, é o ato sexual. Eu fiz um estudo sobre casamento. Ui, eu puxei aí, desculpem. Deu uma balançadinha. Existem vários tipos de casamento: comunhão universal, participação final nos aquestos, separação de bens, separação obrigatória de bens, união estável. A união estável, gente, é tão sério que se você casar numa união estável e a partir do momento que você começar a dizer à sociedade: é minha esposa, é meu esposo, ali você já é esposa e esposa dela, para a lei, tá? Sendo que você não leva nome de casado, você continua sendo solteiro para a lei. Você está fornicando. Olha que coisa incrível. Mas, como a gente obedece à lei, porque precisamos nos submeter aos governantes, então é lícito, tranquilo. Mas você não leva nome de casado perante a lei. Você continua sendo solteiro. Certo? E a sociedade não tá nem aí mais. Não tem problema não. Eu não preciso assinar papel. Eu não preciso ir na igreja receber a bênção do Senhor. Eu não preciso orar. Aí você conhece o cara hoje, dorme com o cara, amanhã já tá morando com ele, daqui a 15 dias ele toca-lhe o pau em você, ele dá uma surra e você não sabe por quê. Troca de espíritos, confusão, perturbação. Ou então ele tem uma AIDS, você não sabe, você pega AIDS ou qualquer outra doença. No tempo da minha família, dos meus tios, dos meus irmãos, eu lembro que meu tio foi casar, ele fez todos os exames para saber se tinha doenças sexuais transmissíveis ou não, sexualmente transmissíveis ou não. E ela também. Ela era virgem e ele era um rapaz de família. E mesmo assim eles fizeram. Hoje em dia, e naquela época já tinha camisinha. Hoje em dia, dane-se. É um transando com o outro, sabe? Um pegando o outro. E Deus dizendo: povo, não fornica não.
Aí vem a doença, vem a confusão familiar, vem a desestrutura mental, vem a desordenação e ninguém sabe por quê. Por causa do ato sexual. É uma corrupção que existe no mundo. Seja consciente. Faça sexo por amor. Ore. Namore. Noive para depois casar. Não fique trocando de homem e de mulher, não. Porque não é uma questão de preconceito. É uma questão de que te traz muitos problemas. E ainda tem aquele marido que vai pra rua, pega a amante, transa com a amante, pega uma doença lá fora e traz pra esposa. Se sentindo o cara. Ou então a esposa que transa com a amante, pega uma doença lá fora e traz pra esposa. Porque também pode acontecer. Falo de doença física também. A minha pergunta para você é: o que é que você quer para sua vida? A vida não acaba aqui. Jesus vai voltar. Como é que você está na vida sexual? O pecado de Eva não foi o sexo, não. Foi ela ter desobedecido a Deus e ter comido o fruto, certo? Mas na hora que ela comeu o fruto, a carne dela falou mais alto. E ela enxergou Adão nu. E Adão enxergou ela nu. E eles ficaram com vergonha. Fica essa palavra pra gente, tá? Você, marido, para de trair tua mulher, porque você está trazendo para dentro de casa doenças físicas e doenças espirituais. Você, garota, para de ficar trocando de carinha, se sentindo a mulher. Ah, eu sou gostosa, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eles gostam de mim, eles querem me pegar. Ah, eu estou em auge. Cuidado! Porque o seu fim não vai ser bom. Ei, rapazinho, você que é o pegador da família, tá traindo o que pra você? Que tipo de espírito? Uma só carne. Que tá num, em um, está no outro. Fica essa palavra para nós, tá? E que venhamos a refletir sobre o que nós estamos fazendo das nossas vidas. Eu paguei um preço de 15 anos, estou aqui sozinha, não tenho ninguém. Já riram de mim, já caçoaram de mim. Mas eu não liguei, porque eu não quero atrair para mim espíritos de pombagira, de Drangarroa, Zé Pilintra, legiões, que vai me fazer uma mulher derrotada. Que essa palavra fique a nível de reflexão e que você, a partir de hoje, repense a sua vida sexual. Porque Deus, Ele formou a família e Ele nos disse, quando Ele disse a Adão e a Eva que eles iriam continuar juntos, Deus não separou Adão de Eva. Deus deixou eles dois juntos. Deus quer família. Lembra de Sodoma e Gomorra? Os homens transavam com mulheres, com homens. Eles queriam transar com um anjo. Jesus disse que seremos como anjos, não nos daremos em casamento, ou seja, não faremos sexo lá no céu. Os anjos vieram conversar com Ló. Aquele povo de Sodoma e Gomorra queria transar com anjos. Estava tão corrupto que eles transavam com animais. Transavam homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, mulher com homem, com animais. O problema está na falta de controle.
E quando eles viram os anjos, eles queriam transar com anjos, ao ponto dos anjos cegarem eles para não enxergar a porta da casa de Ló, porque eles queriam a todo custo arrombar a porta da casa de Ló para entrar na casa de Ló, pegar os anjos para transar com os anjos. Seja dependente de Deus. Seja dependente do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai te encher de tal forma que você vai se sentir cheio da presença dele. E você vai sentir um prazer tão sobrenatural, tão surreal, que você vai entender que a sua carne pode esperar o seu casamento. E que essa palavra fique para todas nós e para todos nós. Pai, no nome do Senhor Jesus, que quem for assistir, Senhor, esta live, venha entender, Senhor, que não é pecado fazer sexo, mas que aprendamos que o sexo é algo muito importante, ao ponto de, através do sexo, nascer uma nova vida. E que essas pessoas entendam, Senhor, que trocar de parceiros é trocar de doença física e espiritual. Também coloco aquelas pessoas que estão me afrontando, tentando, Senhor, me desestruturar, para que eu pare de fazer as lives, colocando pessoas aí embaixo para fazer bastante barulho, para atrapalhar o trabalho do Senhor através de mim. E que assim como o Senhor impactou essa alma que veio aqui hoje de tarde, o Senhor venha impactar outras almas que vão assistir essa live. E que pessoas assistam e compartilhem para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus.